Glória a Deus, meus irmãos, Efésios 3, a palavra de Deus, o Espírito Santo usando Paulo, ele fala sobre o mistério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Os gentios que eram conhecidos e chamados de cães porque não eram diretamente escolhidos pela lei de Moisés, mas quando veio a graça nós passamos a ser filhos de Deus, e aí é algo que para os judeus é misterioso, como alguém que não era participante da lei, agora é participante da salvação para ir morar nos céus diretamente com Deus. Aqui fala o apostolado de Paulo. Paulo, ele, por algum momento, ele foi questionado. Paulo foi questionado se era ou não era apóstolo, porque não pertencia aos 12. Mas Jesus, ele apareceu e ele foi feito ministro de Cristo, apóstolo pela vontade de Deus. E Deus deu a ele profundas revelações, dons. Paulo era um obreiro completo, era alguém capacitado por Deus, o Espírito Santo, ele preparou para sofrer por amor do Evangelho. Efésios capítulo 3, versículo 1 a 7, fala da revelação de Cristo aos gentios, e a revelação da graça e da dispensação de Deus, né? A graça de Deus é a dispensação que nós estamos vivendo, é o momento que nós estamos vivendo, a possibilidade de nós sermos salvos se formos fiéis até o fim da nossa carreira. Paulo fala sobre as revelações e mistérios várias vezes neste capítulo, né? É algo muito interessante porque tem pessoas que questionam as revelações de Deus, os mistérios de Deus, né? Mas os mistérios são revelados àqueles a quem Ele quer. Deus tem homens e mulheres capacitados na obra para revelar coisas profundas, tanto da palavra como outros tipos de revelação, porém que estão conduzidas pelo Espírito Santo, trazidas pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui que fala dos versículos 8 ao 13 da multiforme graça de Deus, né? Aqui nós vamos ver que o poder de Deus vai se manifestando e existem muitas maneiras do poder de Deus aparecer em nossas vidas, no nosso dia a dia, né? A palavra multiforme, graça de Deus, multiforme, é multicolo, do grego polipoikilos. A graça de Deus, ela é grande, ela é maior do que todos os principados e potestades. Nós sabemos pela palavra de Deus que os principados e potestades no reino espiritual eram considerados grandes poderes, e nos reinos materiais também, príncipes são aqueles que estão chegando ali perto de ser rei, potestade, pessoas que têm grande poder, né, no seu reino. Hoje nós vemos que, pela palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é superior a todas estas coisas, né? A graça de Deus que nos foi revelada. Paulo fala aqui da forma como ele orava. Por esta causa eu me ponho de joelho, né? Paulo orava de joelho. Os judeus, eles oravam em pé com as mãos estendidas e as palmas da mão para cima, como se fosse receber
alguma coisa. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ora de joelho num símbolo de humilhação. Aqueles que se prostram de joelhos, eles reconhecem que o Senhor Jesus é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é o que tem o nome sobre todo nome, né? Seja lá quem for, na hora de orar, botou os seus joelhos na terra, significa dizer: eu reconheço que o Senhor Jesus é o Senhor dos Senhores e que tem um nome sobre todo nome. E nós devemos orar assim, clamando a Deus de joelho, na nossa humildade de saber que somos dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No céu e na terra toda a família toma o nome de Deus. Meus amados irmãos, Deus nos deu um nome, um sobrenome, está lá no livro do profeta Isaías. Toda a família, nós podemos buscar na raiz, lá ali desde o Éden, que já o homem é a família de Deus. Só que para concretizar-se um grande plano, foi preciso Jesus morrer, nós aceitarmos ele e aí passamos a ser chamados filhos de Deus, está lá em João capítulo 1. E também o Espírito Santo é chamado que diz que ele clama por nós, ele é o Espírito de adoção que clama Abba Pai, né? Paizinho querido. Então, nós somos a família de Deus, nós somos filhos de Deus, nós não somos apenas criaturas, né? Nós somos filhos de Deus, né? Co-herdeiros com Cristo. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o nosso o primogênito de Deus. Ele é o nosso cabeça, ele é o primeiro. Em todas as coisas, nele está a primazia. O Espírito Santo, ele habita no homem interior, né? Paulo deixa claro que o Espírito Santo e Cristo habitam em nós, né? Se tivermos em amor. O amor que é ágape, o amor de Deus, o amor verdadeiro. Habitar aqui é o grego katoiken, que é residência permanente. Então aqui pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, katoiken é residência permanente. Cristo habita em nós. Ele não veio fazer um turismo, um passeio, ou ele não veio ficar aqui alguns dias porque estava sem lugar. Ele veio morar em nós. E ele disse lá no Evangelho, segundo escreveu João, que se alguém crê em mim, viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Então os habitantes da sua vida são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 habitantes que são poderosos, especiais, e que, meu amado irmão, minha amada irmã, não cabe mais ninguém. É os 3 moradores oficiais da vida do cristão. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que Paulo mostra aqui o tamanho do amor de Cristo e fala da plenitude de Deus. E fala também que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Quando nós temos um plano, parece perfeito, parece concluído, parece tão grande, esse plano é nada diante do plano de Deus, porque Deus é infinitamente grande. O nosso Deus, ele é extraordinário, é onisciente, onipresente, onipotente. Assim sendo, ele tem todo o poder, toda a capacidade, sabe de tudo, muito antes do que nós
e venhamos a pensar. Louvado seja Deus. E assim nós agradecemos a Deus por este terceiro capítulo e nós vamos continuar estudando esta carta de Paulo aos Efésios e Deus vai falando conosco profundamente ao nosso coração. Hoje falamos da revelação de Cristo aos gentios, do apostolado de Paulo e de todas as grandezas de Deus em nossa vida. Dentro deste capítulo, as formas de como Paulo fala de revelação e de mistérios de Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.